Fala pessoal, Emblema aqui para mais um vídeo e espero que vocês estejam gostando porque é mais um episódio falando sobre Dan da Dan. Não. A gente vai falar sobre o resultado do último episódio, que a gente, depois do Alien, Lagosta ou Caranguejo, tanto faz, eu não lembro, ainda vou pegar o nome dele, a gente vê um personagem chegando na porta, na casa da Momo, que é o Didi, ou Didi. Que maldade você fez comigo. O primo de terceiro grau dela, ou segundo grau, eu não sei o parentesco de primos direito. Ele entra, a presença dele assusta todo mundo, na verdade surpreende todo mundo, e a Momo é a mais surpresa de todos. Exceto a avó dela, que foi ela que convidou o menino para ir morar lá com eles, enquanto os pais dele estão no hospital se recuperando de um possível evento sobrenatural que eu já vou falar daqui a pouco. Só que a gente tem o Ken Takakura, que é o que fica mais surpreso de todos, porque a avó da Momo fala que ele foi o primeiro amor da vida dela, ou seja, isso preocupa demais o Ken. E eles conversam um pouco, a Momo tenta se opor que o Didi comece a morar lá, e o Didi, cara, assim, eu percebi que tem gente que gosta, tem gente que não gosta do personagem, é um fandom bem dividido. Eu particularmente não gostei muito dessas brincadeiras dele, é a questão minha, não odeio, apenas não gostei muito das brincadeiras dele, cara. Ah, agora eu entendi! Podia ser pior, ele podia ser dublado pelo Guilherme Briggs. Ou será que não? Então, de brincadeira em brincadeira, a gente acaba se despedindo dos personagens que estão ali naquela casa no momento. Primeiro, quem vai embora é a Aira, gritando que vai impedir que a Momo aumente seu número de aliados no exército demônio. Enquanto o Ken, ele vai embora todo depressivo e a Momo percebe isso. E eles têm um momento até que bem fofinho dos dois juntos ali, se despedindo um do outro. A gente acaba voltando pro núcleo do Didi e da Momo. E cara, mano, eu shippo demais o Didi com a avó da Momo, cara. Não tem como, mano. O moleque é sagaz demais, mano. E depois que tem toda a janta já, todo mundo já tá jantado, né? A gente descobre por que o Didi tá ali. Primeiramente, ele pede desculpa da Momo. Em alguns episódios anteriores, a gente vê um pouquinho do passado da Momo na infância e como ela era zoada por acreditar na própria avó dela, em alguns gestos espirituais e falar coisas sobre o mundo espiritual, então ela era zoada. E uma dessas pessoas que zoava ela era o seu primo Didi na infância. E hoje em dia ele pede perdão porque ele começou a ver espíritos sobrenaturais. Há muito tempo atrás o Didi se mudou e conforme ele foi crescendo ele acabou chegando numa casa que é meio isolada. E nessa casa ele percebeu que ele sempre era observado em todos os lugares, do banheiro, na casa, no quarto, no corredor. E por mais que ele sentisse essa presença, ele começou a disfarçar que não sentia essa presença. Só que até o momento o Didi fala que teve um dia que o monstro, esse ser, simplesmente pegou o Didi e capturou ele e fez ele de refém naquele instante só pra ele se mostrar pro Didi e o Didi ficar desesperado. Após isso, os pais do Didi entram em estado de doença ou algo de frágil no corpo deles. Não é muito explicado no anime, talvez no mangá seja, porque que eles vão para o hospital, mas quem é o causador disso é o espírito maligno, que é conhecido como mal olhado. A promessa que é feita pro Didi para ele ir para casa da Momo é que a avó da Momo aceitaria o serviço e libertaria o garoto, já que diversos sacerdotes ali, exorcistas foram e não conseguiram dar conta desse monstro, desse yokai, desse espírito rancoroso. Mas a Seiko avisa que os poderes dela apenas funcionam na província daquela região, já que na batalha contra a vovó Turbo, a vovó Turbo só é derrotada quando entra no território que a Seiko tem os seus poderes, que vem proveniente do deus daquela região. Então fora dali ela não pode fazer quase nada. Então o serviço acaba ficando pra Momo e a Momo aceita, já que a Seiko fala bem assim que se ela fizer o serviço e derrotar o ser maligno, ela vai comprar quantos uniformes for preciso pra todo mundo, já que todo mundo gosta de ficar pelado nesse anime, não sei por qual motivo. E meio que pouquinho a Momo e o Didi se entendem depois de muito preconceito e bullying que o Didi fez com ela na infância, mas hoje em dia ele entende o que a Momo queria dizer.
Então a gente acaba tendo uma passagem de tempo, a gente vai pra escola. Cara, essa é uma das cenas que eu mais gostei. Não é do Didi, mas uma das amigas da Momo. Porque o que acontece? O Didi vai se apresentar e, cara, a apresentação dele pra turma é horrível, eu acho muito chata, piadas a todo momento. Eu particularmente acho chato. Ele escolhe um lugar pra se sentar. Ele se senta perto da Momo e ele começa a falar pra todo mundo que ele e a Momo são pombinhos, são um casal de namorado, até os pais aceitam. Só que uma das amigas da Momo se recusa a acreditar, gritando que a Momo já tem um Okarun, cara. Pô, fala sério, mano. Você viu, vamos supor, você viu a tua amiga beijando o cara escondido na hora do recreio. Você viu a tua amiga pelada no chão da escola, enquanto esse mesmo garoto que ela beijou escondido tá em cima dela, pelado, e ela falando assim, muito obrigado por ser duro. Você ia ter alguma dúvida que os dois estão juntos? Sem dúvida. E eu gostei muito dessa cena dela defendendo o Okarun pra Momo. Mas a gente volta pro Ken, o Ken Takakura, que ele tá malhando e ele tá muito pensativo sobre o primeiro amor da Momo aparecer nesse momento, agora que eles estavam se dando bem. E enquanto ele tá preocupado, ele toma um susto, que a Momo aparece ali enquanto ele tá malhando. E eles vão ter um momento juntinho, fofinhos, e lá vem a porcaria do Didi trazendo iogurte pra Momo. E a Momo começa a conversar demais com o Didi, enquanto o Ken ele fica meio de lado. Tanto que ele é deixado tão de lado que ele começa. E nenhum dos dois percebe, nem o Didi ou a Momo percebe que o Ken virou e tá indo embora rumo à escuridão como Sasuke, o último Vingador Uchiha. Só que quando ele tá saindo de cena, aparece um manequim da aula de biologia correndo em direção de todo mundo. O Ken tenta desviar, mas ele corre, mas o manequim é mais rápido que ele, pelo menos na forma humana. E quando a Momo vai tentar parar ele, o Didi entra em pânico. Ele tira ela do caminho, lógico, mas ele entra em pânico, ele fica agarrado com ela, gritando. Ele não tem muita reação do que fazer. Então começa uma perseguição, porque a Momo, quando ela tá no chão ali, sendo protegida pelo Didi, ela olha pra cima e o boneco pula por cima dela e ela vê uma das bolas dele que são brilhantes. Ou seja, eles decidem parar o boneco, porque isso possivelmente pode haver com a bola dourada que tá faltando pro Ken Takakura. Então começa uma perseguição muito louca pelos telhados da cidade. O Okarun se transforma, a Momo ela segurou esse boneco, só que ele é tão rápido e tão forte que ele arrasta a Momo e o Didi por aí, e o Ken ele se transforma e tem que salvar os dois. E dá pra ver aqui nesse episódio que o Ken tá começando a ter um controle bem maior sobre os poderes da velha Turbo. Ele passa mais tempo correndo, ele tem um controle melhor, ele corre ali pelo trânsito, ele tem um controle bem melhor agora sobre os poderes da velha Turbo, mas isso ainda vai melhorar bastante. Ele vai ter um treinamento aí que vai explicar porque que ele não é mais forte que os outros integrantes do grupo, mas isso lá no futuro. Ele mostra ter já um pequeno domínio sobre os poderes da velha Turbo, e durante essa perseguição a Momo decide parar esse boneco de vez. O Ken ele começa a cravar os pés dele nos telhados da cidade. Mano, imagina o prejuízo que isso causou nos cidadãos, que não tem nada a ver com isso, cara. E a Momo segurando o boneco ali com as suas mãos espirituais. Quando parece que finalmente vão parar esse boneco maluco, ele se divide em vários pedaços, cara, é muito doido. E ele se reconstrói e volta a correr, mano. Esse bicho é muito da zoeira. Só que eles perdem o boneco de vista, eles não têm nenhuma pista. Só que aí é muito inteligente, porque quando o boneco se desmontou, a Momo deve ter usado os seus poderes ali as mãos espirituais, para pegar o coração de plástico do boneco. Então ela começa a bater nesse coração e o boneco começa a gritar e entrega a posição dele. Ele tá dentro de um lixão ali. E quando eles pegam finalmente o boneco, confrontam ele para entender por que ele fugiu, por que ele correu, o que ele é, uma maldição. A gente ouve uma voz feminina ao fundo, abafada, e o boneco não dá nenhuma resposta aos personagens. Ele começa a gritar em busca dessa mulher que tá ali também. Ele começa a cavar ali, sobe nos montes, até que ele encontra uma outra boneca de biologia, uma boneca que só tem um torso, o rosto. E essa mulher, na verdade, é o grande amor da vida desse cara, velho. Isso é bem bizarro. E ele fala que veio até ali pra buscar ela, porque
ele realmente ama muito ela e ela adverte ele que ele deveria voltar porque eles foram criados em tempos bem distintos. Ela é bem mais velha que ele. Mas o problema não é a idade, o problema é funcionalidade, ou seja, ela já é um boneco antiquado. Só que se ele não estiver lá, é possível que se ele voltar, vão jogar ele fora também. Só que ele fala que ele não liga pra isso, porque o que ele liga de verdade é agir naquele momento. Porque ele viu a pessoa que ele ama ser jogada no lixo e ele decidiu não ficar ali de braços cruzados sem fazer nada. Ele foi atrás da pessoa que ele ama porque ele declara o seu amor e informa que desde que conheceu ela, o mundo cinza dele se encheu de cor. E que se ele não fosse em busca dela, ele iria se arrepender pro resto da vida dele completamente. E enquanto ele se declara pra amada dele, quem tá ouvindo isso são os 3 garotos e principalmente o Kenta Kakura, que o episódio inteiro ele tava em dúvida entre a relação entre ele e a Momo. Ele tava preocupado com isso, ele tava preocupado com a intimidade que o Didi e a Momo tem desde o passado. E ele vê que o que aquele boneco tá falando é basicamente o que aconteceu com ele, porque ele era um cara muito isolado, o mundo dele era cinza, não tinha nada feliz no mundo dele. Mas desde que conheceu a Momo, por um mero capricho da própria Momo, ou uma justiça por ela, e ele mesmo também agiu depois, indo puxar assunto com ela, ele percebe que ele não pode desistir daquilo que ele tem com a Momo. Então é mais um episódio para motivar o Kenta Kakura. E termina aqui o episódio 11 de Dan da Dan. Possivelmente no próximo episódio talvez seja o último da temporada, não sei como eles vão encerrar, talvez seja 13 episódios, eu vou ver direito isso, mas no próximo episódio a gente vai ter um desfecho dos bonecos, aula de biologia e finalmente vamos para a casa mal assombrada que Didi viu esse monstro chamado Mal Olhado. Bem pessoal, eu sou o Emblema e o vídeo de hoje fica por aqui. Se você quiser estar apoiando o canal, tem um link aqui para uma doação se você quiser fazer. Mas a gente também tem os links ali para você comprar o mangá se você quiser. Só de você estar comentando, estiver assistindo já ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima.